A paz, queridos. Que Deus venha trazer algo ao seu coração que você está querendo nesta manhã. Quero compartilhar aqui uma passagem do Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que vai falar dos dois discípulos a caminho de Emaús. Não vou ler toda a passagem para não tomar tempo, mas concentrar aqui no versículo 17, essa passagem que aqueles homens ali, Jesus se aproxima deles. Eles iam caminhando, eles estavam tristes, porque já era o terceiro dia que Jesus havia sido crucificado, e eles desanimaram e resolveram desistir de tudo, estavam voltando para a sua cidade, ali para Emaús. E eles nessa caminhada, eles começam a conversar entre eles, falando dos acontecimentos daqueles dias, e de repente se aproxima deles ali um homem, ali um viajante, e pergunta para eles que eles estavam tristes, eles estavam cansados, e justamente é esse versículo aqui que Jesus fala, né? Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tão tristes? A tristeza deles não tinham como esconder o rosto, o semblante deles, de pessoas tristes que haviam desanimado realmente. E eles então perguntam, mas tu és o único que não sabe o que está acontecendo? Onde que tu estava andando? Que tu és estrangeiro aqui neste lugar? E não sabe o que foi que aconteceu? Que entre nós se levantou um varão profeta, poderoso em obras, palavras, os milagres que eles fizeram. E nós pensávamos que ele seria o libertador de Israel, porque foi para isso que ele veio, era isso que ele falava. Só que a expectativa deles era que Jesus libertasse eles do jugo romano, porque a única visão deles naquele momento era a libertação que eles esperavam, era que alguém se levantasse, um líder, para poder tirar o jugo romano de cima deles, porque eles pagavam impostos para Roma, eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. Então eles esperavam que Jesus fosse libertar eles do Império Romano. Então eles criaram essa expectativa, e essa expectativa, depois que Jesus morreu, já era o terceiro dia, e ainda que eles falaram, ainda que algumas mulheres foram aos sepulcros e disseram que o anjo apareceu a elas e disse que ele ressuscitou, depois outros discípulos foram lá e comprovaram que ele não estava ali naquele lugar. Então, mas eles estavam desanimados mesmo assim, porque a expectativa deles era uma e aconteceu totalmente. Porque Jesus ele foi julgado, foi condenado, Jesus foi açoitado, caluniado, passou por tantas aflições e não reagiu. Então eles viram o mestre que eles esperavam que seria o libertador, sendo condenado, sendo morto, crucificado, sepultado, e agora parece que tinha acabado a esperança deles, porque já era o terceiro dia. E diante dos olhos deles não tinha mudado nada. Só que eles não entenderam que o que Jesus tinha vindo fazer era libertar eles da opressão maligna, da opressão do inimigo, que o Senhor tinha vindo restaurar a vida espiritual deles, que Israel estava passando por um período onde eles tinham se afastado de Deus. E Jesus então ele veio para poder tirar o jugo da opressão do maligno, aquele jugo que o homem adquiriu sobre a sua vida quando ele pecou lá no Jardim do Éden, aquela opressão, se distanciando, tirando a presença de Deus da sua vida. Agora Jesus estava vindo para poder nos libertar da opressão do maligno, do inimigo. E eles não conseguiram entender isso, que aquele sacrifício de Jesus era para religar o homem novamente diante da presença de Deus. Era para rasgar o véu da separação e colocar o homem na presença de Deus. E eles não entenderam isso. E isso deixou o coração deles tristes, e eles não conseguiram compreender as palavras de Jesus. Na nossa vida não é diferente. Quantas vezes nós criamos expectativas diferentes daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E quando não acontece da maneira que nós esperávamos, então nós nos entristecemos. O nosso coração fica triste, amargurado, e nós começamos a questionar por que não aconteceu. Mas porque não foi isso que o Senhor prometeu. E eles não conseguiram entender que aquele viajante que estava ao lado deles, caminhando com eles, era o próprio Jesus, que ia falando de Moisés, ali abrindo as escrituras e falando o que tinha que acontecer com aquele homem, e eles não entenderam. Só foram entender quando eles chegaram em Emaús,
quando Jesus pegou o pão, partiu, e aí eles então entenderam que era Jesus, e Jesus então desapareceu. E no momento da nossa aflição, da nossa dor, do nosso coração ardendo, Jesus ele está caminhando ao nosso lado, ele está falando conosco, e nós não conseguimos entender, porque a nossa expectativa é diferente daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor ele está assim, cuidando de cada um de nós. Basta nós entendermos o que o Senhor realmente quer falar conosco, porque essa expectativa que nós criamos nos afasta, e isso nos cega e não deixa nós vermos o que realmente está acontecendo à nossa volta. E para isso precisamos parar, pensar e vermos que o Senhor ele cuida de nós. Salmo 46 vai falar: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então aquieta e saiba que o Senhor é Deus e que isso que está acontecendo é para poder trazer algo para a tua vida. Então não deixe que a expectativa que você criou afaste a promessa da tua vida. Amém.